Esse aqui vai ser um vídeo introdutório sobre fichamento e eu vou explicar exatamente o que é um fichamento e como se faz. Então, se você está começando na pesquisa agora, esse vídeo vai ser muito interessante para você. E se você já está fazendo a sua pesquisa, mas não está acostumado a organizar as suas leituras, esse vídeo também pode ser útil. Hoje eu vou falar sobre um gênero acadêmico chamado fichamento. Gêneros textuais são diferentes tipos de texto e no mundo acadêmico nós temos diferentes gêneros textuais. Nós temos artigo científico, nós temos resenha, nós temos resumo, aquele resumo que vai antes de artigos ou de teses e dissertações. Nós temos relatórios, por exemplo, se você está num programa de pós-graduação, você provavelmente semestralmente ou anualmente você precisa entregar um relatório daquilo que você fez. E nós temos o fichamento, que é o gênero acadêmico que nós vamos trabalhar hoje. E é claro, existem vários outros gêneros, mas eu vou focar aqui hoje no fichamento. E aqui eu queria relembrar um pouco de como a gente fazia nossos trabalhos no ensino fundamental e no ensino médio. Eu ainda sou do tempo em que a gente pesquisava em livros e enciclopédias, A internet ainda não era uma coisa popularizada. E eu lembro que quando a minha professora pedia uma pesquisa, eu ia na biblioteca, abria lá uma enciclopédia Barça, e eu escrevia exatamente o que eu enxergava nos livros e entregava aquilo como sendo o meu trabalho. Só que o que eu não sabia que eu estava fazendo era, na verdade, plágio, porque você até pode tirar uma citação literal, uma citação direta de um livro, mas você precisa dizer de onde você tirou. E é isso que faz a diferença de uma pesquisa simples de escola para uma pesquisa formal acadêmica. Então, assim, o fichamento ele nada mais é do que uma organização das leituras. Quando nós estamos fazendo uma pesquisa que vai resultar num artigo, num TCC, numa dissertação ou mesmo numa tese, uma das coisas fundamentais que nós precisamos fazer é organizar as nossas leituras. Porque o volume de materiais lidos é muito grande e a gente não tem como contar apenas com nossa memória. Porque às vezes vocês estão assim, escrevendo ali o trabalho de vocês e de repente vocês lembram de uma citação assim, que ajudaria muito o argumento de vocês. Mas vocês não lembram onde está. E aí você perde tempo revirando vários livros, vários artigos que você leu. Então façam isso que vocês vão ganhar muito tempo. Diferente de outros gêneros acadêmicos que a gente escreve para ser publicado, que a gente escreve para outras pessoas, como é o caso de resumos, de artigos, de teses, dissertações, o fichamento nós escrevemos para nós mesmos, para nós organizarmos e para facilitar nosso trabalho ao produzirmos esses outros gêneros acadêmicos. Mas então, o que é um fichamento? Ele é uma forma de resumir ou organizar o conhecimento adquirido com a leitura de um texto, destacando tudo aquilo que foi importante para a sua pesquisa. E é aqui que eu acho que assim, muitas pessoas acham que fichamento é um resumo. Eu pedi um fichamento e aí uma aluna que não veio na primeira aula que eu falei de fichamento, a aluna perguntou: a professora, para fazer um resumo? Não, resumo é diferente de fichamento. Um resumo, tu vai tentar resumir todas as informações que estão naquele livro, naquele artigo. E no fichamento, tu vai destacar aquilo que é importante para a tua pesquisa. Eu acho que aí, para mim, na minha opinião, essa é a grande diferença entre um resumo simples e um fichamento. Sobre a importância do fichamento, de acordo com o Campus 2015. Dentro do empreendimento acadêmico ou científico, muito de esforço de organizar e sistematizar os conhecimentos de modo a obter novas informações consiste precisamente em registrá-lo adequadamente à medida que se coleta. Então, muito do esforço da nossa pesquisa é, muitas vezes, organizar as informações que nós estamos juntando. E como fazer um fichamento? O fichamento ele pode ser feito em fichas de leitura, que são aquelas folhinhas quadradas que a gente compra em livraria. A gente pode fazer em cadernos ou mesmo em outros materiais de anotação, inclusive no computador ou smartphone. Eu não recomendo o smartphone, a não ser que você coloque o modo avião, porque senão você vai estar toda hora entrando naquelas notificações e aí você se distrai. Como eu sempre fiz, eu sempre preferi, enquanto eu estava lendo o livro, eu ia destacando, com essas canetas marca-textos aqui, e já ia anotando, resumindo algumas coisas à mão enquanto eu lia num caderninho ou num bloquinho do lado, e aí depois eu passava tudo isso para o computador. Esse era meu método, era a maneira que fazia mais sentido para mim, e você tem que achar a maneira que é mais efetiva para você. O fichamento, ele é, antes de mais nada, ele é o registro da tua leitura do texto. Então, assim, além de servir como arquivo, memória, ele serve para ajudar no processo de compreensão e aprendizado. Porque ler um livro, ler um texto teórico é muito diferente de você estudar aquele texto teórico. E o fichamento, você ter que sintetizar algumas informações, tirar o que tem mais importante dali, ajuda muito nesse processo de compreensão e de aprendizado. Aqui eu vou citar o Umberto Eco, ele é um escritor italiano, que ele escreveu um livro muito famoso, que depois virou filme, que muitas pessoas já assistiram na escola, que se chama O Nome da Rosa.
E ele também, além de ser um grande romancista, ele também escreveu um livro sobre como escrever uma tese. E de acordo com ele, existem muitas formas de fichar um livro, seja um artigo, um capítulo. Entre elas, ele cita, né, as indicações bibliográficas precisas, as informações sobre o autor. Essa aqui eu não acho tão importante. É mais assim quando você trabalhando, talvez como eu, né, estava pesquisando autores que escreviam ficção. Então, vai depender muito do caso. O resumo, as citações diretas, que são as transcrições. Se você não sabe, as citações diretas, que são aquelas citações que você tira exatamente como ela está no texto. Se você não sabe a diferença entre citação direta e indireta, deixa um comentário aqui no vídeo, que aí eu faço um vídeo sobre citações diretas e indiretas. E o fichamento também pode ter comentários apreciativos, né, ou mesmo analíticos. Eu, particularmente, eu acho que todas essas etapas elas sejam fundamentais para um bom fichamento. Um fichamento que realmente ajude a gente na nossa pesquisa, ele tem que ter todos esses elementos citados. E o fichamento, né, além de ele ajudar a gente a organizar e sistematizar o conhecimento, ele também é uma estratégia de compreensão de leitura. Porque muitas vezes na nossa pesquisa nós vamos nos deparar com textos difíceis. E esse processo de fazer esse fichamento, ele vai ajudar nessa compreensão. No fichamento também é possível registrar nossas opiniões e observações sobre o texto que está sendo lido, mas é importante deixar uma marcação bem clara de que aquilo ali é nosso e não do autor. A gente pode colocar, né, observação minha, ou mesmo colocar as nossas contribuições entre colchetes. Às vezes eu coloco até eu, 2 pontos, né, para saber que aquilo é meu. Isso é muito importante, a gente não misturar aquilo que é do autor que a gente está fichando e aquilo que é contribuição nossa. Porque assim, pensa assim, seria muito chato numa banca você colocar alguma coisa, o autor X falou tal coisa, e a banca fala, não, o autor nunca falou tal coisa. Então assim, para evitar esse tipo de situação é muito importante separar as duas coisas. Agora, eu vou trazer, até agora que eu estava citando era mais o Humberto Eco, e agora eu vou trazer outros autores, né, o Henriques e Medeiros. Para eles, há 3 tipos de fichamentos. O fichamento de transcrição, que é esse, né, que traz citações diretas. O fichamento de indicação bibliográfica, onde tem o nome do autor, o título da obra e o assunto que trata a obra em questão. E o fichamento de resumo, que é aquele que consta na referência, né, ao texto e o resumo dele. Eu, na minha opinião, um bom fichamento que realmente seja, que nos ajude a escrever as nossas produções acadêmicas, ele vai ter todos esses elementos citados anteriormente. Então, assim, as partes do fichamento. Ele vai ter o cabeçalho, né, que vai ser feita a indicação bibliográfica no padrão da NBR 6023 da ABNT. Se você não sabe o que é ABNT ou as normas, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso também. E no corpo nós vamos ter resumo, citações e comentários. O corpo do fichamento ele tem que ter um resumo sobre o assunto do livro ou do artigo, incluindo detalhes importantes sobre o tema tratado, que possam ajudar o pesquisador em sua tarefa de pesquisa, seja em nível que for. Assim, agora que também vou trazer mais uma citação de Campos 2015. Pode-se utilizar esse tipo de ficha para expor abreviadamente as principais ideias do autor ou também para sintetizar as ideias principais de um texto ou de uma aula. A ficha de resumo ela deve ser breve e redigida com as próprias palavras, não precisando obedecer a estrutura da obra. Ou seja, né, eu muitas vezes acabo preferindo, quando você tem que fichar um livro inteiro, que o livro inteiro é importante para a tua pesquisa, aí sim tu até pode respeitar capítulo 1, capítulo 2, capítulo tal. Mas se não, se só 2 capítulos de 10, você não precisa fichar o livro inteiro, você ficha somente aqueles que são importantes para vocês. E não precisa, né, tá separando por capítulo. Eu, às vezes, prefiro porque eu acho que fica mais organizado, mas isso aí depende de vocês. Sobre citações diretas no fichamento, né? Como eu já falei, a citação direta, ela é aquela transcrição fiel de trecho dos textos. E ela tem algumas normas, né? Essa citação ela deve vir entre aspas, e após essa citação deve ter entre parênteses o número da página e de onde que foi extraída a citação. Isso aqui é só para ajudar. Eu muitas vezes acabo preferindo colocar o número da página antes da citação, mas isso é uma opção minha. Aí só quando eu vou efetivamente, se eu vou usar aquela citação no meu trabalho final, aí sim eu cito conforme a BNT e coloco a página entre aspas no final da citação. Citações diretas no fichamento. Às vezes você tem uma citação que é muito grande, tem uma coisa ali no meio que não é importante, mas o início e o final é. Você pode, né, tirar aquilo que não é importante e você coloca 2 colchetes e no meio deles você coloca 3 pontinhos, que isso sinaliza que ali no meio teria mais coisas. Outra coisa, é muito importante também, se você tem acréscimos de vocês, você deve colocar dentro de colchetes ou destacar de outra forma, né? Como você pode colocar observação ou 2 pontos, e aí, né, pra você saber que é opinião sua, e eu já falei a importância disso.
Outra coisa, às vezes a gente está citando um autor e ele tem lá um erro de ortografia, um erro gramatical, né? Você não vai corrigir, você vai deixar, você tem que respeitar muito o texto que você está citando. Então você coloca ele mesmo com um erro e entre parênteses você coloca SIC, S-I-C. E aqui estão as referências que eu usei, né? Humberto Eco e o Manual de Gêneros Acadêmicos da Magna Campus. Eu queria mostrar para vocês agora um fichamento que eu fiz durante o período que eu estava no doutorado. Aqui eu não citei conforme a BNT, né? Poderia estar mais bonitinho? Poderia, mas eu quero mostrar para vocês aqui a vida real. Vocês podem ver aqui que eu tenho o título, né, da obra, eu tenho aqui o nome do autor, e aqui, ó, eu preferi fazer exatamente por partes, então aqui eu ficho até a orelha do livro. E aqui, uma coisa também que vocês podem fazer, que eu fiz, foi colocar importância para a tese. Aqui eu escrevo por que esse livro que eu estou fichando, por que esse livro pode ser importante, né, para minha pesquisa. Eu ficho, inclusive, a apresentação da Lilia Schwartz, que agora se tornou, né, uma membro imortal da Academia Brasileira de Letras. E eu coloco aqui, ó, é a minha opinião sobre esse trecho do livro, tá? Olha só, eu coloco aqui, é importante fichar a apresentação também, pois se refere à última edição brasileira direcionada para nosso contexto. Levando em consideração que o livro já tem algumas décadas, são considerações importantes que jogam luz sobre os aspectos ainda importantes do livro, aqui que faz ele ainda ser editado e vendido. Bom, e aí você pode ver aqui que eu coloco entre a página, né? Aqui eu coloco pequenos resumos e quando eu cito diretamente, faço uma transcrição fiel ao texto, eu coloco sempre entre aspas e aqui eu tenho as páginas. Então, assim, gente, e tudo isso fui fazendo assim, tá? E isso assim, ó, isso no final me ajudou muito a escrever minha tese. Isso me ajudou de uma outra forma também. Muitas vezes eu tava com aquele bloqueio de escrita que todo pesquisador já teve, e aí assim, eu não conseguia escrever nada. E aí eu pegava e ia ler livros e ia fichar. Aí eu colocava a minha opinião. E aí no final, isso me ajudou muito, porque muita coisa já estava sistematizada ali. Muita coisa que eu coloquei como se fosse minha opinião sobre esses textos e acabou entrando na minha tese. Então isso me ajudou muito, gente. Isso é uma ferramenta excelente para nossa produção científica. Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham aprendido que é realmente muito importante organizar as nossas leituras para nossa pesquisa. Se você gostou do conteúdo que você viu aqui, assina meu canal e curte o vídeo, por gentileza, que isso ajuda bastante. E por hoje era isso. Um abraço e até a próxima!